Graça e paz, povo de Deus. Passando aqui para justificar que hoje não fiz a live, né, por conta da internet aqui na pizzaria, né? E também por conta que eu estava na casa da minha irmã, para teve um probleminha lá e não estava conseguindo fazer a live, né? Não consegui de jeito de maneira fazer a live. Peço mil perdão. Queridos, rapidamente aqui para mostrar aos amados uma passagem que muitos disseram para mim que eu estava louco, que eu estava errado, que Elias não fugiu com medo de Jezabel por conta da prostituição, quando o Hebreus vai dizer que Elias também era sujeito às mesmas paixões carnais. E quando o livro de Segundas Reis fala sobre a morte de Jezabel, que, se não me falha a memória, Obadias chamou os eunucos e mandou jogar a mulher pela janela. E a Bíblia diz que Jezabel se pintou quando viu Obadias vindo de longe, né, para chegar até ela, sabia que ele ia até ela, e ela se pintou, se arrumou toda, se empiriquitou toda para ficar mais bonita ainda, né, para que chamasse a atenção dele. E ele, sabendo o quanto ela era bela, mandou os eunucos ir lá e jogar a mulher pela janela. E simplesmente a Bíblia fala que os eunucos foram, empurraram ela pela janela e ela caiu e morreu. E Elias fugiu. Por que eu estou falando isso? Que Elias fugiu com medo de não se prostituir. Com medo, aliás, de se prostituir com ela. Porque Elias sabia que ela era uma mulher bonita, formosa, bem arrumada. E olha o que diz o livro de Apocalipse. Eu ouvi muitos pastores, pessoas pregarem e dizer que Elias estava na jurisdição de Jezabel e não podia, inclusive até um pastor de renome falou isso, e não podia de maneira nenhuma quebrar qualquer jurisdição, qualquer regra, mas para Elias não tinha essa conversa, para Deus também não tem essa conversa. Quando Deus quer fazer, Deus faz e ponto final. Deus não respeita, a Bíblia diz que quem levanta os reis, quem levanta os sacerdotes, quem levanta os governadores, presidente, é Deus que levanta, é Deus que abate, é Deus que exalta. Então Deus não ia respeitar Jezabel por conta de uma situação que o povo de Israel estava vivendo. Isso é uma coisa que Deus abominava, era justamente sacrifícios humanos, sacrifícios a demônios e imoralidade sexual. Livro de Apocalipse, do capítulo de número 2 e o versículo de número 20 vai dizer assim: olha, no entanto tenho contra ti o fato que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com seus ensinos ela induz os meus servos, Deus está falando, ela induz os meus servos a imoralidade sexual. Em outras palavras, em outras traduções, talvez esteja de outra forma, mas na minha Bíblia, King James, quer dizer imoralidades sexuais. E a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Então, quando você lê esta passagem, você vê que Deus estava falando aqui para a igreja de Tiátira, né? Ou Tiatira, que eu não sei bem a pronúncia correta, mas quando Deus está se revelando nessa igreja, Deus está falando sobre a prostituição que Jezabel cometia naquela época. O que Jezabel fazia com os profetas? Segundo alguns historiadores, ela pagava para os homens de Deus não profetizarem, ela dava dinheiro. Mas se os homens não fossem comprados com dinheiro, ela tentava comprar com sua lábia de um relacionamento sexual. Então ela levava os homens a cair no ato do pecado da prostituição. Isso fazia com que os profetas perdessem a intimidade com Deus e assim não tinha mais como profetizar contra o povo de Israel. Não tinha moral, não tinha caráter, não tinha um peso nas palavras dele. Por isso que ela tentava induzir de alguma forma. Já viu alguém que é comprado por dinheiro ter peso em suas palavras? Nunca vai conseguir ter peso em suas palavras. Porque se tentar falar alguma coisa ou dar lição de moral, alguém vai lá para ele e vai dizer: você foi comprado. Já viu alguém com peso, quando se prostitui, ter peso em palavras, dizer para a pessoa não se prostituir dentro da igreja, quando ele mesmo assim o faz? Fica difícil, ele não tem peso nas suas palavras. Por isso que Elias fugiu com medo de Jezabel, porque sabia das suas qualificações ou das suas desqualificações. Elias sabia do que ele estava para enfrentar. Ele não tinha medo de enfrentar profetas, ele não tinha medo de enfrentar profetisas, mas aquela mulher, ele bem sabia que se olhasse a ela, ele talvez não iria aguentar, iria cair na carne. E o que ele fez? Fugiu para escapar com a sua vida, para não morrer. Não é porque ela tinha capacidade de matar ele, porque Jezabel não tinha capacidade de matar ele.
voltar a repetir o que li aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com seus ensinos induz aos meus servos, aos homens de Deus, a imoralidade sexual. Então por aí fica aí a palavra de Deus, e que você entenda, quando você escutar um pregador dizer que Elias correu para escapar para tua vida, porque estava com medo de morrer, não era isso. Ele não queria perder a intimidade que ele tinha com Deus. Ele não queria cair no relacionamento com Jezabel, porque ele sabia que ela era bonita. Ele sabia que ela iria, que o coração dele não ia aguentar. Então, Elias, sabendo disso, ele fugiu para escapar com a sua vida e continuar assim na presença de Deus. O que isso nos ensina? Fujamos sempre do pecado, dos desejos, das vontades, da carnalidade, da mentira. Fugimos sempre disso para que mantenhamos uma vida íntima com Deus. Que Deus os abençoe, tenha uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Beijo no coração, que Deus lhe guarde, lhe proteja, que o amor de Deus esteja na tua casa, no teu coração, na tua família, que a graça do Senhor esteja sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Graça e paz.